Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos irmãos e de cada uma das nossas irmãs nesse domingo em que a igreja celebra o dia de Pentecostes. É o fim do ciclo pascal e a comemoração do domingo de Pentecostes. Na semana passada foi o dia 24 de maio, nós relembramos no dia 24 de maio a experiência religiosa de John Wesley. John Wesley que sentiu seu coração estranhamente aquecido. Ele conta em seu diário a experiência. Quando eram 8h45 da noite, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Jesus e que ele tirava os meus pecados e me livrava do pecado e da morte. A experiência do dia do coração aquecido foi tão importante que se tornou conhecido como o dia do metodismo. Após esse fato, John Wesley começou a pregar nas ruas, nas praças, em cemitérios, nas minas de carvão, com muito entusiasmo, tocando com a sua pregação e ajudando inúmeras pessoas. Desde então, o movimento metodista só cresceu e tornou-se o que hoje é a Igreja Metodista, levando a palavra de Deus a todos os cantos do mundo e pregando mensagens de união, de amor a Deus e ao Evangelho. Eu tinha um colega na Faculdade de Teologia, ele é pastor de uma comunidade evangélica aqui em Ribeirão Preto, e ele dizia que essa experiência de Wesley, do coração aquecido, nada mais foi do que o batismo de Wesley pelo Espírito Santo. Foi o toque do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que transformou a sua vida. Transformou a vida de Wesley. De uma vida de dúvidas e questionamentos que ele tinha sobre a sua fé, em ousadia na pregação da palavra. Em 1744, na primeira conferência do movimento metodista na Inglaterra, chegou-se à conclusão de que Deus havia levantado o movimento para reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, após essa experiência, que o pastor Gladstone chama de o batismo no Espírito Santo de Wesley, ele passou a ser um homem eloquente e que não mediu esforços durante toda a sua vida, até o fim da sua vida, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. O texto que eu gostaria que a gente partilhasse hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como o livro de Atos do Espírito Santo, no capítulo 2. Ele vai falar exatamente daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Diz assim o texto bíblico: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esses reunidos no mesmo lugar, no capítulo 1, no versículo 14, a gente vai ver que eles perseveravam unânimes em oração. Então eles estavam reunidos no mesmo lugar em oração. E de repente veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Hoje, ouvindo uma pregação sobre Pentecostes, o pregador me chamou a atenção por uma coisa interessante nesse texto que às vezes a gente passa batido. Na verdade, não foi um vento que veio, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Apesar de nós sabermos que
e o próprio Jesus, quando fala para Nicodemo, falar que o vento sopra onde quer, né, e não sabemos onde ele vai, ele está se referindo ao Espírito Santo. E a palavra espírito é traduzida também por pneuma, né? Pneuma, que tem a ver com pulmão, que tem a ver com vento. Então, por isso nós falamos vento do Espírito, e não está errado falar nisso. Mas o texto diz que o que veio foi um som, né, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, né? Eram cerca de 120 pessoas, como a gente pode encontrar aqui no capítulo 1, no versículo 15. Eram cerca de 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Pouco antes de sua morte, Jesus prometeu aos discípulos que mandaria o Espírito Santo, o outro Consolador, para ficar com eles para sempre. Mais tarde, no dia de sua ascensão aos céus, determinou-lhes que esperassem em Jerusalém o cumprimento dessa promessa. Era por isso que eles estavam reunidos. Só então estariam capacitados para o desempenho de sua tarefa, né, que está escrito lá em Atos 1:8, né, e recebereis o poder e sereis minhas testemunhas, né? Então o Pentecostes assinala o momento desse cumprimento. De então para cá estamos sob o ministério do Espírito Santo, que habita em nós e dirige a obra do reino de Deus. Voltando ao texto, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. Se bem que, se nós formos olhar quando João vai falar de Jesus, ele diz: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele, né, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o Espírito Santo também tem esse sentido de fogo, porque é aquele que vem, né, sobre as pessoas, provoca esse movimento interno nas pessoas, apagando, queimando, né, aquilo que não deve estar com ela, os nossos pecados. Daí o Espírito Santo é chamado de fogo, né? Nós sempre nos referimos ao Espírito Santo como um fogo que desce para transformar, né, para modificar a vida da pessoa. E diz o texto: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pentecoste era a segunda das grandes festas nacionais dos judeus. Nela se comemorava a dádiva da lei no Monte Sinai. Devia ser celebrada 50 dias por esse Pentecostes, né? Penta é 50, penta campeão, né? Então são 5 vezes campeão. Então, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 7 semanas, daí a ser chamada também de festa das semanas. No dia da festa de Pentecostes, fazia uma semana que Jesus subia aos céus, né? Jesus ascendeu aos céus, e uma semana depois os discípulos obedientes à ordem de Jesus estavam reunidos ali naquele lugar em oração. Fundamental e importante que a gente não perca isso de vista, que para que o Espírito Santo se manifeste é preciso que a gente esteja em oração, em constante oração. Diz o texto que eles perseveravam unânimes, todos juntos, em oração. No versículo 5 do texto que estamos lendo, Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? A Galileia era um lugar meio desprezado, né? Quando Natanael ficou sabendo de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que ficava na Galileia.
Não são, porventura, galileus todos os que estão aí falando, né? Homens iletrados? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imitações de Cirene e romanos que ali residem. Esses homens eram judeus que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Até hoje ainda é assim. Quando nós estivemos em Israel, nós saímos de Israel no final do dia de Yom Kippur, que ia começar a festa dos tabernáculos, e a gente viu no aeroporto muitos judeus chegando, para a celebração da festa de Pentecostes. Até hoje ainda, algumas festas judaicas acontece isso. Naquele tempo também. Tanto judeus como prosélitos, prosélitos eram esses gentios, pessoas que não eram de origem judaica, mas que se converteram ao judaísmo, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Presta atenção. Eles estavam falando, não era de qualquer coisa, Eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a ter um momento de adoração. A fala deles era de adoração. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Todos atônicos e perplexos. Interpelavam uns aos outros, quem quer isso dizer? Mas sabe que a turma do contra, outros, porém, humanos diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes são homens, não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Era cerca de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os seus servos e sobre as suas servas e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro falava para aqueles homens que eram judeus. E para que eles entendessem o que estava acontecendo, Pedro recorre à profecia de Joel, que os judeus conheciam muito bem. Em que Deus fala que vai derramar o seu espírito, sobre toda a carne, diz o Senhor. E aí há um discurso de Pedro que é uma pregação fantástica. E ele vai falando de Jesus, o Nazareno, aquele que foi aprovado por Deus diante de vós e fez milagres e fez prodígios, E que depois foi entregue às autoridades e vós, ele fala por aqueles homens com ousadia. E vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Quem matou Jesus, a pedido dos judeus, foram os romanos. A qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aí ele vai citar Davi, onde Davi vai trazer uma palavra sobre essa ressurreição de Jesus.
Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E aí Pedro continua explicando, né, que aquela fala de Davi, aquele salmo de Davi, se referia a Jesus. Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E ele continua falando, vai citar ainda outro salmo de Davi, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-te à minha direita. Até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja o resultado daqueles homens receberem o Espírito Santo, ficarem cheios do Espírito Santo. Que aquilo que Pedro, a explicação que Pedro falou para eles foi tão forte que eles se sentiram na necessidade de perguntar: o que a gente tem que fazer? Foram tocados pela palavra. Como resultado da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, podemos relacionar, suas mentes foram abertas a entender o significado do reino de Deus. Foi o que aconteceu com Wesley. Né? Ele teve o seu coração aquecido e sentiu que os seus pecados foram perdoados. Ora, Wesley era pastor? Como assim? Né? Mas o Espírito Santo fez ele entender que, de fato, os seus pecados foram perdoados, que Jesus havia morrido por ele. Adquiriram uma capacidade para interpretar a palavra de Deus, podendo assim testemunhar de Jesus. Foi o que Pedro fez. Tornaram-se ousados nos testemunhos. Ficaram cheios de paixão pelas almas. É uma das características de Wesley, né? Dê-me 50 homens que não queiram mais do que ganhar almas, né? Paixão pelas almas. O discurso de Pedro é uma das manifestações da capacitação consequente do recebimento do Espírito Santo. Citando as Escrituras, Pedro apresentou Jesus como sendo o cumprimento das promessas que o povo esperava. Sabedoria e capacidade de argumentação ao testemunhar do Evangelho. Pedro era um homem letrado, pescador. Acusou o próprio povo de ter matado Jesus. Não teve medo de falar: ó, vocês, aquele lá, né? Vós o matastes, Pedro falou, crucificando-o. Diante da exortação de Pedro, os homens se compungiram, né? Diz o texto que eles ficaram compungidos. E 3.000, orientados por ele, se converteram. Então, na sequência do texto, diz: ouviram ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu-lhes testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa.
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foi o primeiro grande resultado da operação do Espírito Santo na vida dos seus servos. Ah, mas alguém pode pensar, mas isso só aconteceu lá. É só a gente olhar um pouco a história da igreja e ver grandes movimentos de avivamento que nós tivemos desde lá do começo da igreja. Quando a igreja começa, vem alguém, né? O Wesley mesmo fez um movimento, um avivamento muito grande na Inglaterra. E outros, né? Movimentos, outros avivamentos, outros mover do Espírito Santo no seio da igreja, fazendo com que a igreja, né, saia do seu ostracismo, da sua mornidão. Que é isso que precisa? O que a igreja precisa ter? A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós vivemos tempos em que o Espírito Santo está meio distante, né? Eu estava ouvindo hoje o reverendo Hernandes, e ele fala assim, que as pessoas não procuram Deus. Mas o que Deus pode fazer a elas? O Espírito Santo leva-nos a ter sede de Deus, não só das bênçãos de Deus. E nós vivemos tempos em que as pessoas estão muito mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus. E isso é falta do mover do Espírito na vida das pessoas. O Espírito Santo capacitou os discípulos a serem ousados e ardorosos no desempenho de sua missão. E conforme diz lá em Atos 5,42, eles não cessavam de ensinar todos os dias na casa, no templo. Eles praticavam o evangelho persistente, não cessavam, constante, todos os dias e dinâmico. Iam de casa em casa. Sem paixão pelas almas não haverá evangelismo semelhante ao dos primitivos. Sem paixão pelas almas não haverá evangelismo semelhante ao da igreja primitiva. A gente precisa querer, né? Quantas almas estão se perdendo por aí e a igreja fica atrás de tantas coisas e não fica atrás daquilo que é mais importante, que é levar Jesus para as pessoas ou levar as pessoas até Jesus. Isso só vai acontecer a partir do momento em que a igreja se permitir ser cheia do Espírito Santo. Mas para isso é preciso oração, oração, oração. Para isso é preciso leitura da palavra, participação nas celebrações, participação no sacramento. É preciso ter intimidade com Deus para que o Espírito Santo de Deus possa agir na vida das pessoas. Sabedores de que temos o Espírito Santo habitando em nós, devemos santificar-nos para não entristecermos. Sermos testemunhas ousadas e viver alegremente. Onde está a ousadia? O texto que nós estamos lendo continua dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Partir do pão aqui tem a ver com a celebração eucarística, com a comunhão, com a participação no sacramento da comunhão, que é um meio da graça, meio de graça, né? Meio de graça são os sinais visíveis da graça invisível de Deus. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um tempo em que não podemos ir ao templo. Ainda bem que temos o recurso da tecnologia
para podermos ouvir um pouco e partilhar um pouco da palavra de Deus, né? Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração. Ninguém era melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós precisamos, e aí eu começo por mim mesmo, buscar a presença do Espírito Santo, pedir a Deus para que o Espírito Santo encha as nossas vidas. Que todas as nossas atitudes, as nossas ações, tudo aquilo que a gente for fazer, nós façamos sempre sob a direção do Espírito Santo. Foi ele que Jesus mandou. Ao estudarmos o Evangelho de João, nós vemos que Jesus fala muito a respeito da vinda do Espírito Santo. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ele será o Consolador. Então nós devemos levantar de manhã, se temos a preocupação, né, e essa paixão pelas almas, e pedir ao Espírito Santo que coloque na nossa vida almas para que possamos falar de Jesus para elas. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel enquanto igreja. Que esse tempo e essa celebração do Pentecostes nos faça lembrar, né, do que foi que aconteceu naquele dia, para que aquele Pentecostes possa acontecer na nossa vida todo dia. Senhor, eu quero receber em mim o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ter a orientação do Espírito Santo de Deus. Vem encher, Senhor, os nossos corações. Pense nisso, né? Pense nisso. Busque, sem cessar, estar na presença e sob a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos viver esse dia de Pentecostes na certeza de que aquilo que Jesus falou é verdade. Eu não vos deixarei órfãos. Então o Espírito Santo é a presença de Deus constante no meio de nós. Ele não está longe, ele está aí. O apóstolo Paulo fala assim que nós somos o tabernáculo e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que isso seja uma verdade no nosso dia. Que Deus esteja nos abençoando e nos guardando, dando-nos um domingo alegre na sua presença. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra. E te pedimos, Senhor, que o seu Espírito Santo se faça presente nas nossas vidas. E que a gente possa ser cheio do Espírito Santo a ponto de transportar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e aleluia.